Tá, então tá bom. Bom, gente, então, bom dia oficialmente a todos. Pedimos desculpa pelos minutinhos de atraso, né? Mas foi o motivo que fugiu ao nosso controle. Depois de gambiarras, conseguimos chegar aqui normalmente, né? Vamos tentar seguir. E aí, a gente teve a enquete, né, na última semana, com alguns temas, né, sugeridos. E como a gente teve um resultado muito apertadinho, né, entre os temas relacionados à autoria e as coletas de dados em meio web, a gente decidiu para fazer as duas reuniões, mas seguindo uma ordem lógica de discussão. Aí, como a gente vinha de 4 reuniões seguidas em que a gente estava discutindo a construção do artigo científico, nós decidimos, por finalizar essa sequência com a discussão sobre a autoria, né, de trabalho científico, e aí, na próxima semana, a gente começa a discutir, dando algumas dicas sobre algumas coletas de dados em meio web. E aí vamos discutir a questão do formulário eletrônico e depois do grupo focal online, certo? Então, essa sequência foi uma decisão lógica, né, que a gente resolveu colocar e decorre, né, também do resultado da enquete, que foi bem apertadinho. Então, não esqueçam de colocar as presenças, né, no chat, a professora Cristiane já lembrou vocês, e aí eu vou compartilhar a minha tela para a gente iniciar. Todos conseguem ver a tela? Pronto. Então, agora eu vou mutar meu microfone, meninos, e é com vocês. Ok. A qualidade da imagem está tão estranha no meu, no de vocês também. Oi, me escutam? Pois bem, bom dia. A qualidade da imagem está muito esquisita aqui, mas, enfim, espero que seja só aqui que dê certo para a gente fazer. Pois bem, como o Pétala já explicou, construído o artigo, foi feita o título, o resumo, né? Todas as etapas já formatadas de acordo com as normas da revista. E aí, quem são os autores, qual a ordem de autoria e qual a importância de elencar essa ordem de autoria. Né? Por vezes, isso inclusive causa uma certa contenda em grupos que não estão muito coesos. A gente tem uma vaidade no nosso coração que às vezes ocorre de achar que trabalhou mais que os outros. Então, é muito importante que essa discussão seja feita até para evitar problemas posteriores em grupos de pesquisa e ter coesão quando for mandar a carta de apresentação para os editores da revista, como a professora Cristiane falou anteriormente. Então, que normas, que regras elencariam qual é o autor e qual a ordem dessa autoria? E só um adendo, a ordem de autoria é importante, por exemplo, para pessoas que vão submeter a determinado concurso em determinada área e a pontuação, ou concurso ou seleção para mestrado e doutorado, e aí no edital elenca quantos artigos publicados em qual listal. Aí, por exemplo, eu estou no concurso, eu e a professora Kisna, concorrendo à mesma vaga e somos autoras do mesmo artigo. Quem é o primeiro autor pontua X, quem é o segundo autor pontua um pouquinho menos que o primeiro autor. Por isso, às vezes, é importante essa ordem de autoria. Então, quem é o autor? Pode passar o slide, não consigo mexer daqui. Há alguns critérios e algumas responsabilidades do autor para identificar se de fato é um autor ou se é alguém que só merece um agradecimento, ou que nem agradecimento merece, né? Porque às vezes dá tanto trabalho que nem isso. Pois bem, primeiro tem que ter uma contribuição efetiva para o avanço do conhecimento. O que foi que essa pessoa fez de fato? Né? Contribuiu em quê? Tem que ter compromisso com a verdade, não pode alterar dados e publicar, mesmo que sejam contrários aos pressupostos ou hipóteses. Às vezes, isso a gente discutiu em reuniões anteriores, a hipótese era X e você não encontrou essa hipótese, mas você quer, porque quer colocar que o que você pensou previamente não foi refutado. E aí tem gente que faz todas as gambiarras possíveis para justificar a sua proposta de pesquisa. Não é ético e isso não é responsabilidade de um autor.
não pode repetir dados em diferentes estudos. Às vezes a gente abre, por exemplo, o currículo Lattes de alguém e a pessoa mudou 2 pontos no título e publicou em uma revista, publicou o trabalho completo em um anal, né, o trabalho completo em anal de congresso, isso não pode. E a citação clara dos autores consultados também é responsabilidade do autor, né? Você de fato consultou aquela referência ou não? Foi isso que você leu de fato? Pode passar. E aí, quais seriam esses critérios para elencar quem é autor ou quem é coautor? Bom, de acordo com o comitê, eu não vou nem ler em inglês, porque seria um vexame, de acordo com o Comitê Internacional, né, de Editores de Revistas Médicas, né, de Ciências da Saúde, são autores aqueles que contribuem de forma substancial na concepção e planejamento, ou na aquisição do dado, ou análise e interpretação dos dados, ou que tenham feito todas essas etapas. Que também tenham redigido e elaborado o artigo, ou revisão intelectual crítica deste, e aprovada a versão final a ser publicada. Quase toda revista, quando a gente envia o artigo, a gente também tem que enviar uma carta de apresentação, e nessa carta de apresentação tem que dizer, a autora Pétala fez, contribuiu com a concepção e planejamento, o autor Theo, a aprovação final a ser publicada, isso tem que estar escrito nessa carta de apresentação, desde do período da submissão do artigo. E alguns artigos, no finalzinho, elencam isso. Nem todos, mas alguns já colocam na versão final, já publicada, qual é a contribuição de cada autor. Passar. Alguns aspectos que são importantes, né, enfatizar com relação à ordem de autoria que é obter o financiamento, conseguir, falei com determinada agência de fomento, conseguir financiamento para a execução de determinada pesquisa e não fiz nada além disso, muito obrigada, você contribuiu, mas não necessariamente você é autor. Apenas coletou dados ou fez supervisão geral de grupos de pesquisa também não é critério de autoria ou coautoria. É muito importante quando a gente trabalha com a equipe grande de pessoas que coletam em estudos transversais, em estudos longitudinais, ou em pesquisa web também, que precisa de muita gente definir isso, porque senão no final acaba dando conflito, algumas pessoas acham que saíram prejudicadas. Todas as pessoas designadas como autoras ou coautoras deverão qualificar-se e todas qualificar-se e todas qualificadas deverão estar listadas. Né? Tem que ter uma contribuição efetiva. Cada autor deverá ter participado suficientemente do trabalho para ter responsabilidade pública sobre os segmentos apropriados do conteúdo. E aí a gente também já havia falado disso. O trabalho ele é um trabalho completo, e ainda que determinada pessoa, no início, tenha discutido os dados, outra pessoa tenha organizado o processo metodológico, ainda assim, todos os autores e coautores têm que conhecer o trabalho como um todo, podendo defendê-lo, podendo explicá-lo ao público ou não. Né? O trabalho é de uma equipe. E a ordem dos autores e coautores, ela deve ser decidida pelo grupo, que deverá estar apto a explicá-la. E aí, posteriormente, Theo vai dar algumas sugestões de como definir quem seria o primeiro autor, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, a depender do número de autor, que por sua vez depende da organização da revista. Oi, tá todo mundo escutando? Então, vamos continuando, né? E aí, a gente já sabe quem pode ser autor, né? Quando você colocou aí a importância de a gente definir realmente quem pode ser autor, e é importante a gente colocar isso quando o Lanús coloca sobre coletadores e grupos e alunos que participam de projetos de pesquisa. No caso de alunos, é muito comum o aluno querer participar no processo de coleta de dados e ele muitas vezes já vislumbra que aquela participação dele no processo, só no processo apenas de coleta, coleta mais rápida, aquilo ali já necessariamente ele vai ter uma publicação garantida futura, né? Então, do processo dele participar e coletar para frente, desculpa, gente, ainda há um longo caminho com relação a isso, né? E a gente começa, nesse processo que a gente começa a entender o que realmente faz parte de uma produção científica e como aquilo vai me levar a uma publicação.
Então, Petra, se passa, por favor? Ah, tá. Então, existem algumas possibilidades, alguns caminhos possíveis para que a gente possa pensar em uma publicação, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né? Isso aqui foi de uma publicação, né? Acho que foi um editorial, não lembro agora, que ele fala necessariamente alguns pontos e algumas pontuações que podem ajudar a definição de quem realmente seria autor e qual a ordem desses autores dentro de uma produção científica, né? Então, ele pontua isso e se a gente olhar bem para esse quadro, a gente percebe que há uma lógica em que ele pegou essa lógica, uma lógica, digamos, algo que é meio consensuado entre pesquisadores, e ele colocou isso, estratificou isso em uma pontuação, onde a gente tem aí, por exemplo, a pessoa que criou a ideia, criar, idealizar, escrever, coordenar o grupo, trabalhar na metodologia, fazer parte da coleta. Então, cada cada processo desse de produção científica até a produção do manuscrito final, ele pode receber uma pontuação, né? E aí essa pontuação, ela vai ser somada, né, com o que você está fazendo com relação ao trabalho. Petra, você passa, por favor? E aí, essa pontuação, se você chegar a 7, ótimo. Aí sim, aí a gente, né, você já tem uma colaboração adequada para ser autor, né, para ser um autor mesmo de um manuscrito, um trabalho científico, onde ele vai aparecer na publicação, né? Tem aí a questão de mediante pagamento específico, um 5zinho aí, né? Vocês estão observando, mas a gente precisa tomar cuidado com relação vou chamar alguém para ele pagar para ajudar a gente para a gente publicar, né? Isso tem uma pontuação, mas é interessante a gente lembrar que existem outras coisas colocadas, né, aí com relação a esse critério, tá bom? Então, Quero só alguém... lembrar que o Oi. pagamento específico é -5, né? A pessoa cai. Justamente. Então, eu anotei até os 3 pontos para comentar sobre essa questão desse -5, né? Então, vamos lá. Você quando se propõe a pagar um material para ter uma publicação, você imagina o quanto isso é como se você estivesse comprando a sua publicação em, em um artigo científico, né? E aí, se você vai pagar isso, né? Então, as outras fases, o que que você participou e entra naquele processo de discussão que Lanúzia já trouxe. Então, você precisa entender do trabalho e defender como é que você seja, você vai pagar algo para ter um nome e você não consegue defender, você não participou. Entenda que eticamente isso não é algo interessante, né? Então, Petra, passa aí, que eu acho que tem um pontinho na frente, justamente vou puxar ainda um pouquinho dessa discussão. Vou, mas daqui a pouco. Eu até anotei aqui, gente, para trazer para vocês. Então, alguns outros critérios, além dessa pontuação, ele pode ser utilizado, né? Como, por exemplo, a porcentagem de contribuição. Então, dentro de todo o processo de trabalho que foi feito para chegar ao manuscrito final, dentro daquele grupo de pesquisadores, qual a porcentagem que cada um participou desde a concepção até o final? Isso é possível de ser feito também, né? Então, neste caso, uma coisa importante, né, com relação a quem orientou, o discente, então, isso também precisa ficar claro, porque você pode usar o critério de pontuação, mas, por exemplo, existe algo relacionado ao autor, aquela pessoa, por exemplo, você fez você está numa pós-graduação, você tem um orientador do seu trabalho, você é aquela pessoa que conduz aquele trabalho junto com o seu orientador, e tem os demais que são participantes daquele processo de pesquisa. Então, para cada um, existe uma sequência de publicação dentro desses manuscritos, né? Então, por exemplo, para fins... Opa, deu uma sumida aqui, gente, para mim, mas enfim, pronto. Por exemplo, o orientador, no caso de avaliação, né? Então, quem é esse orientador? Ele é o último autor, né?
E isso, há um tempo atrás, para mim, já foi até confuso com relação a essa correspondência do autor, do orientador, ele ser o último autor. Mas o orientador, para fins de avaliação, ele vai corresponder como esse último autor. Tá bom? Então, um detalhe importante, aí que tá aí de pretinho. O relatório do CNPq, ele traz algumas diretrizes, né? Número 19 do documento, ele diz o quê? Que cabe ao primeiro autor, né, e ao autor correspondente, responsabilidade integral sobre a veracidade e idoneidade do trabalho. E aos demais autores, responsabilidade pelas suas contribuições individuais. Então, olhe só o quanto esse primeiro autor correspondente, esse primeiro autor, ele tem uma responsabilidade frente àquele manuscrito que foi produzido, né? Então, cabe a ele a maior responsabilidade frente àquele material em termos de compreender aquele material, de responsabilidade de publicação daquele material, né? Então, ele tem uma responsabilidade bem maior. Então, aquele primeiro autor não é só porque o nome dele está em primeiro, é porque a gente olha para aquele nome como primeiro autor e a gente sabe que toda a responsabilidade de tudo aquilo que está descrito, desde um processo de condução, qualquer conflito de interesse, aquilo ali, a responsabilidade é daquele primeiro autor, tá bom? Então, ou seja, todo pesquisador acadêmico deve ter em mente que, além de mérito e esforço, a autoria ela significa responsabilidade, né? É você ser responsável por aquilo que você está publicando, você ser responsável por aquilo que está sendo colocado para a comunidade científica, né? Eu lembrei de uma situação recente dos estudos agora da cloroquina, onde um desses estudos ele foi retirado. O autor ele foi retirado, ele teve que se retratar, ele colocou se retratar, enfim, porque são outras coisas, mas ele teve que se retratar sobre o método de condução do estudo científico. Então, olha só a importância de um primeiro autor, né, frente a um manuscrito. Passa aí, Petra, um pouquinho, por favor. Então, a diferença do reconhecimento de autoria decorrente da ordem, geralmente não é todo mundo tem, não é uma produção, então você é autor daquele trabalho, né? Você é autor daquele trabalho. Então, mas lembrando, quando a gente olha para a publicação e a gente vê os autores, a gente sabe quem foi o primeiro, a gente vê pelo primeiro autor e sabe qual a responsabilidade dele frente àquele manuscrito. A gente olha para o último autor e sabe que aquele autor, ele, né, pode se caracterizar como orientador de todo aquele processo. Então, vamos lá. Há implicações para avaliação dos programas de pós-graduação. Então, por exemplo, publicação conjunta entre orientando e orientador, que deve ser o último autor. Então, aquilo que a gente estava explicando. Então, no caso dos programas de pós-graduação, aí é aquilo que eu estava colocando antes, a gente tem o primeiro autor como aquele discente, aquele aluno, aquele pós-graduando, né, que conduziu o processo de pesquisa junto com o seu orientador, que é o último nome de autoria. E a gente já reconhece isso, né? Quando a gente olha, a gente já consegue reconhecer. Principalmente quando a gente vê um artigo científico que ele traz decorrente, recorte de dissertação, recorte de tese, e a gente já reconhece isso, né, dentro daquela produção. Sim, com relação a bolsas de produtividade. Gente, aí só lembrando, não é bolsa, a gente não está falando de bolsa de iniciação científica, são bolsas de produtividade para, pesquisadores, né, que querem ter uma bolsa de produtividade CNPq para que eles possam atuar mais especificamente como pesquisadores, né? Então, aí sim, a gente tem né, alguns impactos disso. Então, só conto artigos em que o pesquisador tiver sido primeiro, segundo ou último autor. Então, lembrando, se a gente segue aquela lógica de sequência, a gente sabe qual é qual a importância que o primeiro tem, que o segundo, ou que aquele último autor, enquanto orientador, ele tem. Passei um pouquinho, Pedro. Antes de entrar nas dicas de submissão, que é aí que eu tinha notado, Pedro, voltando àquela questão do menos 5, então, com relação a essa questão de a gente publicar e a gente pensar o que a gente vai fazer para publicar melhor, né? E, por exemplo, vamos chamar uma pessoa para entrar na publicação. Por quais motivos? Aí a gente chama
alguém porque ele tem dinheiro. Gente, isso é muito negativo. E aquilo que a gente tinha falado, a questão do -5. Né? Então, ele vai pagar, mas ele vai apenas pagar para ser publicado. Qual é o impacto ético disso dentro de uma produção científica? Né? Como que isso é visto dentro da produção científica? A gente sabe que realmente, né, isso é totalmente desnecessário. Outra coisa, né, e que hoje a gente hoje há um tempo já se vem conversando sobre isso, tem uma pessoa com uma baixa produtividade, e aí vamos colocar o nome desta pessoa para que ela melhore a sua produção para outros fins. Né? Então a gente tem uma intenção boa, mas a nossa ação não é eticamente adequada. Então, se alguém tem uma baixa produção, a gente não vai simplesmente colocar o nome, a gente tem que estimular aquela pessoa a desenvolver ações que vão melhorar a sua produção. E aí, por gentileza, eu gosto de fulano, fulano é tão bom, ele cedeu um espaço e não sei o quê, vamos botar o nome dele na publicação, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado com relação à questão de autoria dentro dos trabalhos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Petra, pode passar. Então, algumas dicas no processo de submissão, né? Que quando a gente vai colocar, é interessante que na hora que a gente vai submeter, a gente, né, pensar nessa questão da autoria. Nós já decidimos quem é autor, nós já agora passamos por um processo de definição, quem seriam, qual a ordem desses autores, né? E isso é bem vivido, graças a Deus, por a gente durante esse período. Então, publicação a gente definir. Então, definimos, usamos um critério. Lembrando, gente, alguns grupos que são mais coesos, o critério de seleção não, o critério de ordem não necessariamente precisa ser aquele de pontuação que a gente colocou. Existem alguns grupos e que eles já são tão coesos e que eles trabalham muito bem sobre a definição dessa ordem em termos de produção e todo mundo é consciente sobre o seu processo de trabalho dentro daquela produção científica. Então, não se faz necessário você já ter uma coesão e você colocar um critério que, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar, tá bom? Então, algumas dicas, né, finais para o processo de submissão. Então, conferir o número de autores que a revista aceita. Então, antes da gente publicar, né, antes da gente pensar quem seriam os autores e a participação, vamos lá, né? Vamos ver quantos autores aquela revista aceita, para que a gente possa definir realmente, além da definição do trabalho científico do que iremos publicar, como iremos publicar, e os autores que estarão presentes nessa publicação. Muitas vezes você tem uma quantidade de autores naquela produção científica e não condiz com a quantidade da revista. A revista só aceita, sei lá, a revista aceita 2 e a gente tem 3. Né? Então, como é que a gente vai pensar nisso? Né? A gente vai retirar um ou vai procurar alguma outra revista que possa fazer essa publicação com 3 autores, considerando aqueles outros critérios que a gente já conversou. Né? Então, definir a ordem de autoria de acordo com os critérios que foram sugeridos. Então, a gente pode usar essa sugestão que a gente tem de pontuação e a gente também pode também definir os critérios dentro do próprio grupo de produção, né, científica. Atentar para revistas que exigem a elucidação da contribuição de cada autor, né? E aí a gente já colocou algumas vezes, né, isso anteriormente também. Então, o que cada um, né, fez, e é importante, né, a gente saber de toda essa definição, de todo esse processo que cada professor teve cada pesquisador teve durante aquela produção, tá bom? Preencher adequadamente todos os metadados. O que são os metadados? São as informações dos autores, né? Então, preencher adequadamente, principalmente com relação ao nosso nome, até porque a publicação, quando ela vai sair, ela vai se remeter a você, muitas vezes por uma forma de definição do autor, né? E aquilo ali, seus metadados, eles devem ser informados de forma correta, até por questão de contato, né? Questão de publicação, se o seu nome está correto na hora da publicação, para a gente não precisar solicitar errado, enfim, alguma outra coisa relacionada aos nossos metadados. Então, é de responsabilidade com relação à autoria preencher adequadamente esses metadados. E não adianta você querer
ter um sobrenome com relação àquela publicação, porque ela vai se, a questão da publicação do seu nome frente aos seus metadados vai seguir de acordo com o que você colocou, né? Então, é muito complicado quando a gente não tem um cuidado com relação a esses metadados, tá bom? Então, para aqueles que contribuíram, mas não são autores, né, lembrando daquilo que a gente já conversou, a gente pode fazer os devidos reconhecimentos dos agradecimentos. Ah, fulano, sei lá, cedeu o espaço. Então, vamos agradecer essa pessoa. Ela não quer dizer que ela não seja importante para a pesquisa, porque ela foi, porque de alguma forma ela teve algum tipo de participação, mas não uma participação imersa para que a gente tivesse uma produção científica, né, ela conseguisse participar mais, com mais ímpeto, né? Então, mas sim, ela teve uma participação, e aí os agradecimentos podem ser, né, adequados a isso. E que, ah, preencher sobre os metadados, né? Preencher todos os espaços e sempre utilizar o cadastro, né, nas revistas. Então, vamos lembrar aí com relação aos metadados: prenome, nome do meio, né, e sobrenome, tá bom? É o meu caso, né? Por exemplo, Theo Duarte da Costa, né? Então, aí o meu é bem simples, né? Eu tenho 3 nomes, dá para definir quem é o prenome, quem é o nome do meio, quem é sobrenome, né? No final fica Costa TD, né? Quando a gente pega os metadados. E-mail, né? O sítio de acesso que vai ser para para o seu. Vamos lá. Aí tem os vários nomes. OrcID, tem gente que chama OrCID, como a gente já ouviu, OrCID, mas enfim, né? Então, o OrcID que a gente, né, tem que ter o nosso currículo Lattes, a informação correta, nossa instituição e afiliação, a quem nós estamos afiliados, é importante a gente colocar isso, né? País e o resumo da sua biografia, né? Que inclusive a gente pode utilizar o nosso curricular, se ele estiver bem preenchido, bem descrito, a gente pode utilizar o curricular de fazer um resumo da nossa biografia. Então, esses metadados, eles são importantes que a gente preencha, e toda vez que a gente vai fazer uma publicação numa revista, lembrando, nós temos que fazer um cadastro nessa revista. E quando a gente faz um cadastro, nós preenchemos os nossos metadados naquela revista. Então, vamos dizer que eu preenchi os dados na revista A, de repente eu mudei de instituição, fui para outra instituição. E eu tenho que fazer o quê? Eu não vou querer publicar novamente naquela revista posteriormente, eu tenho que ter a ciência de que meus metadados ficaram atualizados. Então, eu tenho que retornar lá e atualizar meus metadados. Ah, sei lá, isso acontece muito enfim, com algumas mulheres, algumas autoras anteriormente, tipo, sei lá, separou, enfim, tinha um sobrenome junto do esposo e aquele sobrenome saiu, então aquilo pode influenciar na publicação de revistas, da revista posterior. E aí vai pensar em retirar esse nome, enfim, são coisas que podem acontecer. Ou você acendeu a sua titulação, né? Então são metadados que precisam estar sempre atualizados, né? Vez por outra a gente tem que lembrar, eita, eu atualizei meu Lattes, mas eu atualizei tudo, eu atualizei meus cadastros na revista, eu atualizei. Então são informações que é importante a gente colocar, certo? Passar. Bem, e a gente tem as referências. Gente, só uma coisa com relação à autoria. A gente vai já o diálogo. Petra, só colocar aqui uma situação que eu já fecho o microfone. Do quão é importante isso, e eu passei por uma situação dessa, onde, de repente, eu me deparei com uma produção científica ao qual tínhamos eu e mais 2 pessoas como autores, possíveis autores, e essa publicação foi feita sem a participação desses 3 nomes. Imagina a implicação ética disso. Imediatamente eu conversei com a pessoa e disse: olha, claro que eu não vou fazer nenhuma questão com relação a isso, que acredito que isso tenha sido um erro. Mas que fique claro com relação à ética de produção de pesquisa, que isso não é adequado. As outras pessoas que participaram, elas podem inclusive solicitar a retirada por conflito de interesse, né? Isso pode gerar um problema para você, né? E isso foi uma questão
Foi uma questão que eu vivi, e achei que eu nunca ia viver, mas foi uma questão que eu vivi com relação a isso. Bem, gente, eu acho que é isso. Eu tinha até anotado mais algumas coisinhas para colocar, mas acho que eu vou lembrando no tempo que a gente vai discutindo, Beto. Ok, então, obrigada, professora Lanúzia, professor Theo, pela explanação. E aí já temos algumas inscrições, então, na ordem, Lanúzia, Eu já estou Tigna e Cris. inscrita. Pois bem, Theo foi falando e eu fui lembrando algumas coisas que eu não pontuei no momento que falei. Hoje a discussão de ordem de autoria perpassa muito pela questão ética na pesquisa. E aí eu penso que é muito importante, desde o discente, né, quebrar uma cultura que a gente tem desde o primário. Coloca meu nome no teu trabalho, que eu esqueci de fazer, aí da próxima vez, né, eu faço e coloco seu nome. E é uma questão cultural equivocada, né, que o discente, né, que foi a vida inteira, ele vai ser o pesquisador com o mesmo hábito, ele vai ser um professor, um profissional da área da saúde de qualquer área com aquele mesmo hábito. O que causa inúmeros prejuízos, né, como a gente percebe na sociedade como um todo, na política. Então, a gente está num processo de aperfeiçoamento, é preciso pensar nisso. E aí lembrei de um ocorrido, né, que aconteceu em Campina Grande, na época em que eu era universitária. Foi um boom da dengue, então estavam fazendo muitas pesquisas de qual medicamento, qual substância conseguiria matar o mosquito da dengue. E aí, uma determinada pesquisa, o resultado foi enorme, eles conseguiram publicar, ficou bem famoso, passou no jornal. Tempos depois, descobriram que a pessoa que estava medindo a pesquisa, eu não sei bem, né, porque era uma pesquisa assim, mas ela tinha que contar quantos mosquitos morriam, quantos não morriam, depois de aplicar determinada substância. Chegou num ponto que a criatura se estressou de tal maneira que começou a matar os mosquitos na tapa. E aí o resultado foi, a substância mata o mosquito, só que na verdade não matava, né? Ela se desesperou e matou. E aí, quando foram testar e retestar, a substância não servia de nada. Então, imaginem o impacto para ela, que provavelmente nunca conseguiu mais outra bolsa, nem fazer mestrado, doutorado, que eu ia ter muito medo de uma pesquisadora como essa, e a implicação para a saúde. Imagine, se isso tivesse sido vendido, né? É uma questão muito séria. E outro ponto que Theo falou e eu lembrei de comentar fiz uma coleta enquanto discente, né, participei de uma coleta e não fui colocada como autora. Estou revoltada. Não fique, porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de compreender um processo de coleta, um processo de metodologia. Então, eu já presenciei alguns discentes reclamando que fizeram a coleta, que participaram e não foram autores, mas naquele momento não foi, né? Continue trabalhando, estudando, conversando de forma clara com os professores, com os organizadores do grupo, que com certeza a oportunidade de ser autor vai chegar. E aí, só mais um ponto, para colocar os metadados, tem que colocar os e-mails, né? E aí eu presto muita atenção nos e-mails dos nossos alunos no SIGA. Eu já vi e-mails dos alunos do SIGA, um e-mail era assim, né? Fictício, por exemplo, o nome do e-mail era Chiquinho da Resenha. Eu disse, meu filho, não coloca o nome desse, né? Porque é um e-mail que é institucional. E aí, esse e-mail você tem que pensar muito bem, porque você vai mandar para uma revista, você vai mandar, então não pode ser um e-mail assim. Ou Lanúzia de Tiago, que é o nome do meu marido. Que sentido faz isso? Então, prestem atenção também no e-mail, porque né, tem que ter um rigor, um padrão e uma organização. E eu falo porque parece bobagem, mas eu já vi e-mails bem esquisitos em autoria de revista. Pronto, acho que era isso que eu lembrei. Aí, só comentando de fato, né, a necessidade, eu sei que muitas vezes, inclusive eu me coloco nesse cenário, a gente não tem essa discussão, né, sobre a autoria durante a nossa formação, e a gente vai se inserindo em alguns cenários em que isso é tido como um hábito comum mesmo, de coleguismo, né? Você me ajudou naquele artigo no ano passado e agora eu vou lhe dar um presente e vou colocar seu nome no meu artigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E cada vez mais associar a autoria com responsabilização e não com coleguismo, né? Então, é aquela reflexão que a gente fez no encontro anterior.
tudo aquilo que não lhe dá orgulho, recuse, né? Então, é necessário fazer essa reflexão. Depois eu vou colocar algumas coisas, mas vamos seguir na ordem. Ah, só antes de passar para você, que já tem uma pergunta lá no chat com relação ao que seria o URL. O URL é uma siglazinha para um endereço de um site. No caso dos metadados da revista, o site que lhe representa é o seu currículo Lattes, certo? Então, nos metadados, o URL é igual a link do seu currículo Lattes. Ok? Krishna. Pronto, todos estão me escutando? Estão me vendo também, né? Graças a Deus. Bom dia a todos. Eu só quero relatar algumas experiências, né, que a gente vivencia durante essa construção de conhecimentos. Então, uma experiência que me marcou muito, eu achei estranho, né, mas eu era ainda estudante, enfim, deixei quieto, né. Foi na graduação, eu construí junto com, né, inclusive Pétala e outras pessoas, mas eu tive uma construção maior, digamos assim, né, de todas as etapas do artigo. E aí a gente enviou para o orientador, esse orientador encaminhou para a revista. Quando a gente foi ver a autoria, porque imaginava que ia seguir todos esses critérios, o orientador estava lá como primeiro autor, né? Então, isso, eu fiquei bem chocada, né? Refleti bastante sobre essa questão. Então, de fato, gente, é algo muito, muito sério e é hábito, é cultural, né? Então, tem muitas pessoas que fazem esses critérios, selecionam critérios específicos e, enfim, a gente não entende, né? Mas tem essa questão do orgulho, ser primeiro autor, orgulho, então tem essa questão também. E só reforçando o que já professor Theo, professora Lanúzia já enfatizou, participar de um projeto não é a mesma coisa de participar do artigo, né? Então, aconteceu várias vezes comigo, o aluno chegar, professora, mas eu coletei, mas a fulaninha, ela que idealizou todo o projeto. E essa pessoa que coletou fez o artigo. Então, eu falo para ele, você vai ser autor, porque você construiu o artigo. Ela participou da idealização do projeto, mas ela não construiu o artigo. Então, é diferente. Construir o projeto e participar e construir o artigo. Então, a gente precisa diferenciar isso. E com relação a essa questão de ser autor mesmo, né, de um determinado manuscrito, isso é levado bem a sério por algumas revistas. Por vezes, algumas revistas, né, quando alguém submete um artigo, encaminham um e-mail para a gente para confirmar se, de fato, você é autor daquele manuscrito. Então, isso, de fato, tem que ser visto com a seriedade, né? Enfim, era só isso mesmo e enfatizar essa questão, porque realmente tem uma dúvida. E já teve uma situação, minha gente, que um dos meus alunos perguntou, professora, eu coloco o seu nome na autoria? Eu disse, como assim, jovem, né? Como assim? Não entendi. Não, porque coloca, sim, coloca porque eu não te orientei, né? Não contribuí com alguma coisa, vai colocar assim. Então, a gente, às vezes, escuta essas situações, né? Cômicas, né? Se não fossem trágicas, né? Mas, enfim, é só isso mesmo, minha gente. E quero parabenizar a professor Theo e Lanúzia pela explanação. Obrigada. Eu acho que essa é a principal dúvida, né, que quando as pessoas elas se envolvem nesse processo de coleta com a, não sei, eu ia dizer esperança, mas ilusão, talvez, de uma autoria. E lembrar que isso, como o Lanúzia bem colocou, isso é muito importante para o crescimento acadêmico, né? Então, a gente nunca começa sendo o primeiro autor, isso é um caminho, né, que a gente vai percorrendo. E eu não consigo nem mensurar a importância de todos os projetos em que eu ajudei só a coletar dados, mas aquilo foi aprendizado metodológico e a gente vai aprendendo também a importância da equipe, né, na construção de uma pesquisa, enfim. Então, mas se vocês notaram naquela pontuação que o professor Theo colocou, participar de uma coleta de dados te garante 3 pontos. Então, para ser autor, o mínimo é 7, né? Então, só isso é insuficiente.
Obviamente que a gente precisa utilizar mais a nossa seção agradecimento dos artigos, que às vezes a gente não utiliza, e esse seria o espaço adequado. Só antes de passar para você, Cris, teve outra perguntinha no chat, só para a gente não deixar passar, porque senão o chat vai subindo e a gente esquece. A Raíssa perguntou com relação à vinculação institucional, né? Ela colocou assim: já terminei minha graduação e no momento não estou ligada a nenhuma instituição. Então, se eu fizer um artigo que eu coloco no metadados instituição afiliação, se você não tem nenhuma vinculação mesmo, a sua instituição afiliação é da sua formação, certo? Então, você se graduou na instituição X, aquela é a sua vinculação. Mas lembrem que vinculação a um grupo de pesquisa é uma vinculação institucional, certo? Então, quem é membro do Kaizen de forma efetiva, vocês têm vinculação com a UFRN, certo? Cris. Foi e voltou. E agora? Sim. Bom, gente, era só para partilhar algumas coisas. Quem me conhece há mais tempo sabe que a minha coleta de dados do doutorado durou 1 ano. E nesse processo de 1 ano, eu tive o auxílio de... Não consigo mensurar o certo, mas foi em torno de 15 a 20 coletadores. Tirando o Pétala e eu, que ficávamos os 3 turnos no hospital, né, os outros meninos ajudavam em forma de escala. E, assim, a gente foi construindo isso e já dizendo para eles previamente, né, que isso era uma construção, que eles iam me auxiliar nesse caminho e queriam entender e que no futuro, quem sabe, participariam conjuntamente de uma publicação. E deu muito certo, porque, afinal de contas, com uma coleta de 1 ano, a gente espera que tenham vários frutos. E houve vários TCCs, essas coisas assim, para os meninos que estavam na graduação, e aí já foi, vamos dizer assim, uma recompensa, né? Vamos dizer dessa forma. Outra coisa que eu queria colocar é que aquele -5 do pagamento serve também para aquelas pessoas que ingenuamente querem pagar por uma pesquisa científica para outras pessoas terem a ideia e para outras pessoas escreverem por ela, né? Infelizmente, tem essa comercialização da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, quando não deveria chegar nem próximo a isso. Só um minuto, Noah, peraí. Aí, outra coisa também que eu queria falar é com relação ao nome, né, ao nome citado. O meu nome, ele modificou, eu estava perto da minha publicação, assim, no auge das publicações, vamos dizer assim, que eu estava no meu doutorado. E aí, no Lattes, tem uma partezinha que coloca nome conforme citado. E aí, você coloca as modalidades, vamos dizer assim, que seu nome é citado. E meu nome não é um nome pequeno, são 5 nomes, ficou 5 nomes depois do casamento, e lá tem várias modalidades de citação do meu nome, né? Então, é só para dizer que você pode acrescentar isso conforme ele vai sendo citado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, e eu faço parte do grupo que tinha um e-mail estranho na minha graduação. Meu e-mail era a Moreninha. E aí eu fui chamada a atenção de uma professora e eu mudei para Cláudia Cris FM, só para compartilhar. Mas isso é muito comum, assim, eu reconheço, sobretudo quem tem nomes comuns. Eu nunca tive problema com e-mail, gente. Eu sempre consegui os e-mails que eu queria, né? Pétala é meio diferente, né? Então. Passado negro. Eu não tenho esse passado negro. O meu e-mail é desde sempre. Eu nunca mudei o meu e-mail, né? Desde sempre mesmo. 2 Pétala. Pronto. 2. Mas é legal fazer essa reflexão, porque às vezes é mesmo a falta de alguém que chama a atenção, né? É uma coisa natural e a gente tem esse papel chato também, né? De ficar dando essas dicas que parecem, né, um pouco intrusivas, assim, na vida da pessoa, mas que é importante, né? É uma coisa de maturação profissional e eu acho que a autoria tem muito a ver com maturidade, né? Dentro de todas essas reflexões. Eu tinha notado exatamente isso antes de passar para a Raíssa, com relação à importância de atualizar o Lattes com relação às possibilidades de citação do seu nome, né? Porque senão ele não vai reconhecer citação
se você não colocar todas essas possibilidades. Então, lá no lápis é muito importante que vocês coloquem todas as possibilidades, com letra maiúscula, com ponto, sem ponto, com letra maiúscula e minúscula. Isso é algo muito importante para o reconhecimento das citações. O lápis é algo que a própria pessoa, ela atualiza, né? Que ela vai colocando as informações. E está sendo discutido, né, se esse de fato é a melhor forma de você verificar a produção, porque, infelizmente, dentro da perspectiva e da discussão ética, a gente encontra muitas informações inverídicas em currículo Lattes. Por esse motivo, cada vez mais, o que está sendo utilizado dentro da avaliação científica dos pesquisadores é o ORCID, o ORCID, como o professor Theo colocou, porque ele faz uma conexão automática com a publicação. Então, não sou eu que coloco lá dentro do ORCID a minha publicação, ele faz uma conexão com o link, né? Então, eu não invento, porque aquilo de fato está ali registrado. Então, por esse motivo, de cada vez mais o ORCID está sendo utilizado, né, para avaliações científicas. Um outro ponto fundamental é fazer a conexão do ORCID com o currículo Lattes de vocês. Então, se alguém ainda não fez o registro do ORCID dentro do currículo Lattes, não vinculou esses dois sites, é muito importante fazer, e é muito importante fazer a conexão do ORCID com as revistas também, né? Não basta o autor que está submetendo o artigo ir lá e preencher nos metadados de vocês o site do ORCID, é necessário. Mas, além disso, quando for submeter, lembrar os autores de entrar no registro da revista e fazer o vínculo, tá certo? E aí ele fica lá verdinho, porque se você não fizer isso, o seu artigo vai voltar uma primeira vez pedindo para fazer isso, certo? Então, se você perde pelo menos 15 dias no seu processo de avaliação do artigo, se os seus autores não tiverem com o ORCID associado na revista. Então, publicação é tempo, melhor já fazer, certo? Raíssa. Bom dia, gente. Parabéns aos professores que apresentaram. E aí, a contribuição que eu trago aqui é somente a título de um esclarecimento de algo que já aconteceu com o meu irmão, enquanto estava fazendo o processo de doutorado dele. Ele não é da área da saúde, é de outra área, mas ele sofreu essa questão que Kisna falou da questão da autoria. A tese dele saiu vários artigos, e um dos artigos ela foi publicada em uma revista com qualis bem importante para a área dele, uma revista internacional, e o professor, naquele momento, o orientador dele, foi que ficou responsável por fazer essa publicação, né, por fazer a inserção de algumas coisas. E aí, na hora que a publicação, quando ele recebeu aquele e-mail de confirmação, a surpresa do meu irmão. Ele foi olhar, e aí não era um projeto de pesquisa do orientador, que fosse um projeto guarda-chuva, não, era realmente a tese do meu irmão. Quem estava como primeiro autor era o orientador. E isso gerou uma complicação, assim, que hoje as universidades, elas estão exigindo que, hoje já tem direitinho essa questão que o autor, o orientador, ele é o último autor, tal, mas na época, isso há uns anos atrás, há uns 5, 10 anos atrás, não existia tão fortemente. E meu irmão, eu acho que se eu não me engano, ele ainda não conseguiu pegar o diploma mesmo dele, porque exigiam a publicação lá numa revista e que ele fosse o primeiro autor. E aí o orientador fez isso e dificultou essa situação dele, né? Então é uma questão que a gente tem que sempre estar de olho também. Exatamente. Tela, eu vi que você se inscreveu. Tem alguma coisa a ver com a pergunta de Hector ou não? Ou eu respondo logo? Pronto, pode falar. Sim. Então, ela perguntou se tem um local próprio para quem participou em coleta de dados em projeto de pesquisa. Não que eu saiba, certo? O que há é vinculação com grupos de pesquisa, que aí você cadastra como uma vinculação institucional, certo? Com o grupo, com dedicação, enfim.
mas participar da coleta de dados, não que eu saiba, não sei se os outros professores têm alguma. Já tem um artigo como primeiro autor publicado em revista, mas fiz meu auxílio depois. Como faço para adicionar? O que já foi, essa. Não é para frente, certo? Theo e depois Karine. Ainda era sobre ainda o Orci, né? O Orcid. Não sei se algumas pessoas aqui ainda não têm. Mas só para reforçar que é importante, assim como a gente faz o nosso curricular, se a gente está tendo cuidado com ele, é importante a gente também agora pensar em ter o cuidado com o nosso OrcID. Inclusive, recentemente agora, com duas alunas, elas foram fazer o processo de submissão, né, na revista, e elas já tinham feito o OrcID, né, pelo menos assim como tinham colocado, e na hora de fazer a submissão, elas não tinham feito a vinculação dele ao Lattes, simplesmente não tinham terminado todo o processo de realização do OrcID, e isso implicou em não conseguir passar nas fases de submissão do artigo, porque quando colocava o número, a identificação dela, né, é um código de identificação do pesquisador, que é o OrcID, quando elas colocavam, elas não conseguiam prosseguir, né? E elas ficavam desesperadas e tal. Eu disse, calma, gente, calma, vocês vão ter que retornar lá na página de vocês. Eles vão ter que retornar na página de vocês e vão ter que fazer todo o processo novamente, né? Então, só lembrando que é bom hoje já vocês também já terem um cuidado com relação ao OrcID de vocês, certo? Karine. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Só compartilhando, parece que essa questão do orientador colocar o primeiro nome, antigamente, não sei se hoje continua, mas antigamente parece ser bem comum, né? Parecia que era bem comum. Só compartilhando com vocês uma experiência na época da graduação. Uma colega minha, aconteceu a mesma coisa, a orientadora dela mandou para ela o artigo, que seria da monografia dela, para ela fazer a conferência final. E quando ela percebeu lá, a orientadora dela era a primeira autora. Só que ela não ficou como você, Kisna. Ela foi lá e pediu à professora para ela ser a primeira autora. Só que uma coisa engraçada é que a orientadora dela colocou outra pessoa também, sem ela saber, sem ela nunca ter visto a pessoa. Ela simplesmente adicionou uma pessoa lá no artigo dela. Aí, essa questão ela não questionou, mas ela acabou ficando como primeira autora mesmo. Aí eu tenho uma dúvida com relação eu vi que tanto o Theo falou, como já foi discutido aqui, é a questão de que o orientador ele acaba ficando como o último autor. Tem uma normatização para isso? É algo que chegou no consenso? A normatização que existe, Karine, é com relação à pós-graduação mesmo, na avaliação da CAPES, ele só considera aquela publicação, né, a produção, como uma produção conjunta, de orientando com o orientador, sendo o orientador o último autor. Então, tanto a CAPES quanto o CNPq entendem que o autor correspondente, que é o último autor em geral, ele é o orientador do trabalho, certo? Mas há aquela questão de que pode ser o primeiro, o segundo ou o último, certo? Mas, em geral, por padrão, o orientador ele é sempre o último autor, né? Então, pode parecer uma contradição frente àquelas pontuações, né? Mas a gente tem essas normativas das instituições de avaliação de pós-graduação, né? Então, até por ter essa normativa do orientador ser o último autor, que os editais de bolsa de produtividade, por exemplo, também consideram as produções em que você é o último autor. Então, de fato, como o Theo colocou, né, aquela normativa do CNPq, ele coloca, né, a total responsabilização ética pela produção para o primeiro e para o último autor, e os demais autores eles têm responsabilização individual por sua participação. Então, qualquer problema ético daquela produção, a responsabilização é do primeiro e do último, né? Então, aquilo que aparentemente era um presente, ser o primeiro o autor, na verdade é uma encrenca, né? Porque qualquer problema, você é o responsável, né?
Então, por isso que a gente precisa pensar nisso com maturidade, mas com responsabilidade também, né? Lembrar que tudo que a gente fala de produção científica tem implicação. Alguém mais? Eu tinha anotado aqui exatamente, né, esses elementos que a gente vem discutindo, da importância dessa maturação, né, de pensamento mesmo, né, científico, crítico, com relação à autoria. A gente não culpabiliza ninguém por, né, ter caído nessas armadilhas. É aquela história, quem nunca? Eu acho que todo mundo que tem uma história de produções tem uma história cabeluda para contar, de autoria, né, enfim. E aí eu posso até compartilhar, né, uma que, né, das descobertas da vida. Eu não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de digitar o seu nome no Google, seu nome completo no Google, né? E aí, por vezes, quando a gente faz isso, né, a gente digita lá o nome completo, as primeiras coisas que vêm são as produções. E a gente já descobriu coisas que a gente não sabia que existiam por esse meio, né? De coisas que colocaram o nosso nome porque veio ali, o Google nos mostrou, né? Então, certificado de congresso, lembrando, quando a gente está falando produção, não é só artigo, gente. Então, mandar trabalho para congresso, né? Publicação em anais de congresso, essa responsabilização da autoria, ela é igual, certo? Então, produção não é só artigo, é livro, é produção técnica, né? É um curso de extensão, é tudo que você envolver em termos de responsabilização, né? Por esse conteúdo que está sendo divulgado, certo? Então, é um processo que, como a professora aqui já colocou, é quase cultural, é um hábito, mas que cabe a nós, né, cada vez mais trazer essa reflexão crítica para que isso não se perpetue, né? Então, se você caiu nessa armadilha algum dia, ok, mas cabe a você fazer essa reflexão para que você não reproduza isso, né? Que pelo menos você tenha a visão crítica de aquilo não foi certo, né? Tá lá no lápis, tá, mas o que é que nós vamos fazer, né? Todo mundo tem um passado obscuro na vida. Todas as revistas têm a seção de agradecimento? Raíssa perguntou. Em geral, sim, certo? Todas as revistas, elas apresentam essa seção. Só é uma seção que a gente, em geral, não preenche ela no momento da submissão, né? Porque lembrem que a submissão, ela tem que ser às cegas, né? Então, eu não posso colocar nome de ninguém nesse processo de submissão. Mas quando o artigo ele é aceito, né? E aí a gente faz essa adição da sessão agradecimento com nomes das pessoas que a gente quer colocar agradecimento. E tem algumas revistas que usam a sessão agradecimento também para reconhecer financiamento de pesquisa. E tem outras revistas que têm duas sessões diferentes, uma para financiamento e outra para agradecimento. Aí é importante a gente fazer essa conferência também. Porque, por exemplo, se alguém aqui é bolsista, gente, tudo que decorrer desse processo de bolsa precisa ter reconhecido nas suas produções isso, né? E isso dá uma responsabilização ética também. Eu e Cris, por exemplo, a gente participou do doutorado de sanduíche, né? E nós fomos bolsistas do CNPq. E lá na normativa, quando a gente assinou para ser bolsista, tinha, né? Que até tantos anos após a gente receber aquela bolsa, a gente precisava reconhecer esse financiamento. Afinal, é investimento, né, social, científico da população em você. Bia já tem auxílio, já. Bia é membro ativo do Kaizen. Gente, eu acho que é isso, né? Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Alguns dos docentes gostariam de colocar mais alguma coisa? É isto? Pronto, então depois de um dia que começou com muitas emoções tecnológicas, né, a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje agradecendo.
Eu gostaria só de fazer uma lembrança que a gente já está fazendo as conferências das listas de presença de todas as reuniões online a partir daquele momento que a gente decidiu que elas iam contar como reuniões formais. E aí a gente está fazendo as conferências de quem já tem 3 reuniões seguidas, né? A professora Krishna tem feito essa conferência junto da professora Raíssa, e a gente mandou e-mail para as pessoas que já tinham completado, certo? Só que a gente não recebeu o retorno de todas as pessoas. Então, fiquem de olho no e-mail de vocês. A gente manda e-mail, gente, para o e-mail de vocês que está cadastrado no Google Classroom, certo? Então, se vocês não usam o e-mail do Google Classroom, deem uma conferida, certo? É a história do e-mail, né? Também cadastrem e-mails nas revistas que vocês usem, porque as coisas recebem por lá, certo? E se vocês não veem, por exemplo, chegou uma correção do artigo, você tem 3 dias para dizer que você quer, né? Então, se você não vê o e-mail, as coisas complicam também. Então, vamos usar essa reflexão também para o grupo de pesquisa, certo? Então, eu acho que é isso. Agradecer a participação de todos. Lembrando que na próxima semana a gente vai começar uma sequenciazinha rápida, né, de reuniões sobre dicas de coleta de dados em ambiente online, certo? Então, fiquem de olho lá no nosso Instagram que a gente vai divulgar. Obrigada a todos, tenham todos um bom dia e até a próxima. A foto, oh meu Deus. Obrigada, Karine. Era isso que eu ia dizer. Era isso que